Seguimos, então, com o mecanismo psíquico do esquecimento e recordações encobridoras, agora com o tema da livre associação. Avançamos até o momento no qual Freud nos revela o esquecimento e sua revelação por parte do italiano oculto. Freud mostra nesse escrito como se estrutura o processo da livre associação no estado da arte e seu caminho pelo nascimento da clínica freudiana. Ora, uma pessoa que esquece um nome, por exemplo, em uma conversação informal, em uma conversa de bar ou mesmo quando em uma entrevista para um documentário, tende a considerar o evento normal e seguir adiante. Não é o caso de Freud, pois empenhado em fazer avançar a teoria que imagina para a clínica, ele assume um compromisso ético e estético de perseguir os eventos, sejam eles lapsos, atos falhos, sintomas emergentes ou outro qualquer. Freud sabe que pode contar consigo mesmo, com sua tenaz disciplina e perseverança, e nesses casos se dedica intensamente. O resultado é a colocação em ação daquilo que será chamado por ele de técnica da livre associação. Uma técnica que ele recolherá de sua leitura de Goethe e Schiller. Uma técnica de produção poética que envolve a imaginação ativa. Mais especificamente, ela deriva do trabalho de Schiller, Cartas sobre a Educação Estética do Homem, de 1795. Lá temos a ideia de um humano e de um estado estéticos, e de um artista que pensa. As cartas discutem a obra de Kant, novamente ele encontrando-se com Freud e as suas críticas. Fazemos uma referência a Schiller aqui como o padrinho da associação livre, pensada como técnica em Freud, é porque iremos nos dedicar mais detalhadamente entre as aulas 3 e 5 a esse problema. Feita a referência, seguimos com o enfrentamento de Freud nas implicações de seu esquecimento. Como consequência da recuperação do nome perdido, todos os demais pontos ao seu redor que estavam superexcitados se acomodam e se esmaecem, o que nos fornece uma transformação no aspecto discreto do nome que faltava. Diz Freud, imediatamente minha lembrança ultra nítida dos traços do mestre, tal como representados em seu retrato, esmaeceu-se. Essas representações ultra nítidas formam um conjunto de representações que receberam, via o processo de deslocamento, as energias psíquicas de outras que não são conscientes. Essas representações, lembranças ultranítidas, são descritas topologicamente como magnitudes de pontos que chamamos anteriormente de nomes pontos ou de pontos nomes. E o deslocamento indica o movimento vetorial da pulsão, a tripa. Um vetor é um movimento em uma dada direção. Todos que fizeram a escola secundária estudaram ele na física como vetor de deslocamento, na ideia do movimento uniforme e do movimento uniformemente variável. Nesse sentido, a pulsão investida nas representações psíquicas é vista pela topologia como um vetor. Ora, ela pode estar na fala, na recordação, tendo em mente que lembrar um nome é falar na voz silenciosa. Mas pode estar também colocada, usando um termo freudiano da época, investida em parapraxias histéricas. Somente para dar dois exemplos, nos quais a pulsão, como vetor de deslocamento, pode ser encontrada no psiquismo humano. Como nos mostra Freud, a pulsão é a energia psíquica do desejo investida nas representações inconscientes, pré-conscientes e conscientes.
e o mestre vienense as imagina com seu quantum de energia. Então, por isso é que, topologicamente, falamos em magnitudes, por causa dos quântums de energia, às quais se referem a energia da pulsão, a qual se deslocou e se superexcita, überdeutlich, ou seja, ficam super claras, super excitadas, em uma representação mental ou física. Continuamos com Freud, e ele diz: que influências me teriam levado a esquecer o nome Signorelli? Ou seja, que representações teriam me levado a esquecer o nome Signorelli, que me era tão familiar e que se grava tão facilmente na memória? E que caminhos teriam levado à sua substituição por Botticelli e Boltraffio? Freud é magnífico escritor e agora investiga os fundamentos do processo do esquecimento. Ele nos apresenta uma história, uma narrativa de um evento, a qual nos incita a acompanhar no segmento de sua analítica, em relação à qual ele deixou as pistas no meio do caminho, como migalhas a serem seguidas. E relacionamos as influências com os pontos-nome discretos, locais, subjacentes, Botticelli, Boltraffio, subordinadas a questões globais, como os temores e desejos que poderiam ali estar na base de seu comportamento de esquecimento. Então, logo depois, Freud nos apresenta o início de sua análise. Diz ele: uma breve excursão de volta às circunstâncias em que ocorrera o esquecimento bastou para lançar luz sobre ambas as questões. Apresenta ele, então, os resultados da aplicação de seu método psicanalítico naquele momento. Ora, o que vemos aqui não é no mesmo nível analítico de apresentação do que o realizado na Traum-Deutel. Por exemplo, com o sonho da injeção de Irma, ou da monografia botânica, ou ainda com o amigo e o tio, em um processo de distorção. É outra coisa aqui que ocorre, a de uma singularidade e continuidade impressionantes. Um psicanalista topólogo diria, com implicações topológicas. Vejamos Freud, então. Pouco antes de chegar ao assunto dos afrescos na Catedral de Orvieto, eu estivera contando a meu companheiro de viagem algo que ouvira de meu colega, anos antes, sobre os turcos da Bósnia. Havia um tema de discussão prévia ao esquecimento e relacionava um outro médico, e tinha por objeto os turcos da Bósnia, que Freud indica que uma linha de discurso na conversa estava em andamento e se encaminhava em um dado ponto. Tal aparece no segmento de sua abordagem sobre o evento. Estes, os turcos, tratam os médicos com respeito especial e exibem um marcante contraste com o seu próprio povo. Uma atitude de resignação ante os desígnios do destino. Se um médico tem de informar a um pai de família que um de seus parentes está à morte, a resposta é: Herr, Senhor, o que há de se fazer? Se houvesse uma maneira de salvá-lo, sei que o Senhor o ajudaria. A partir do evento da psicanálise e da fenomenologia hermenêutica, posteriormente, aprendemos que os desígnios do destino dizem respeito à impotência do homem diante da existência, compreendendo dois aspectos fundamentais: a potência sexual e a vida. Temos aqui o que se pode chamar um lema, uma frase sintética que reúne um conjunto de ideias, geralmente poderosas, algo como uma magnitude discreta, ou seja, um conjunto aglomerado e poderoso. Trata-se do resultado de um anterior deslocamento vetorial como processo, que resulta em um condensado, numa resultante condensação. O termo vetorial indica um vetor de deslocamento de um ponto para outro, inclusive em uma determinada direção. Trata-se de um conceito topológico, ou seja,
Os assuntos vão indo e vão conduzindo lemas para a organização condensada de algo. Temos o primeiro lema, o qual aponta para a questão da morte. Herr, Senhor. O que há de se fazer? Neste momento do processo, encontramos um elemento importante. Freud se encontra em um país de nome composto, Bósnia-Herzegovina, na época, e se dirige para a encantadora cidade de Ragusa, que é o seu ponto de origem, a qual situa-se na Bósnia, até uma cidadezinha próxima, na Herzegovina, dista 24 quilômetros na época, da chamada Trebinje. Outra lembrança próxima, diz Freud, disso estava em minha memória. Esse mesmo colega me falara da suprema importância que esses bosnianos atribuem aos prazeres sexuais. Certa vez, um de seus pacientes lhe disse: sabe, Herr, se isso acabar, a vida não vale mais nada. Naquela ocasião, pareceu ao médico e a mim que se podia presumir que os dois traços de caráter do povo bosniano, assim ilustrados, estivessem estreitamente ligados. E Freud nos informa que presente estava em sua memória, durante a conversa com seu companheiro de viagem, um outro lema, fruto de sua anterior conversa com seu colega médico. E esse lema trata da sexualidade, de sua função fálica, a potência e a impotência. O lema: sabe, Herr, se isso acabar, a vida não vale mais nada. Freud relaciona ambos com um conjugado componente do povo da Bósnia. Ambos possuem uma mútua implicação, na qual vida e potência sexual se conjugam em uma mesma coisa. E Freud continua: mas ao lembrar essas histórias em minha viagem para Herzegovina, suprimi a segunda, em que se abordava o tema da sexualidade. Foi logo depois disso que o nome Signorelli me escapou e os nomes Botticelli e Boltraffio apareceram como substitutivos. Freud nos diz que apresentou ao companheiro de viagem o primeiro lema: Herr, Senhor, o que há de se fazer? Tendo suprimido, ou melhor, recalcado, o outro. Sabe, Herr, se isso acabar, a vida não vale mais nada. Seguindo Freud, ele diz: a influência que tornara o nome Signorelli inacessível à memória, ou como costumo dizer, aquilo que o recalcara, só podia proceder da história que eu havia suprimido sobre o valor atribuído à morte e ao gozo sexual. E vemos que Freud vai direto à parte do ponto, dizendo que a fonte do recalque do nome situa-se na relação entre morte e gozo sexual. Ao ter presente em mente ambos, mas somente poder trazer para o circuito da conversa um deles, o outro se encontra presente na qualidade de um vazio na cadeia do discurso, a fala, ou seja, a morte. Com a sua supressão, como observa Freud, a sua força vetorial permanece ativa e, conjuntamente com outras magnitudes discretas que estavam presentes no momento e ainda não desveladas, produzem assim a força e o evento do recalque, deixando o branco como resto. Ele continua: se assim fosse, deveríamos poder descobrir as ideias intermediárias que serviram para ligar os dois temas, ou seja, da sexualidade e da morte. A partir do colocado por Freud, as ideias intermediárias podem ser entendidas topologicamente como elementos de deslocamentos entre pontos-nomes que relacionam o local do assunto tratado com o global subjacente e pelo qual transita o inconsciente do sujeito Freud. Vejamos o que Freud nos relata, então. A afinidade entre o conteúdo deles, de um lado, o juízo final, o dia do juízo, e de outro, a morte e a sexualidade, parece muito superficial, já que se trata do recalcamento da lembrança de um nome. Era provável, a julgar pelas aparências, que a conexão estivesse entre um e outro nome.
Observamos aqui a arguta percepção analítica de Freud, o qual não se prende a relações de conteúdo geral. Ora, mais tarde, na Trondheim, ele observa este aspecto quando, dizendo que a astúcia do intérprete de sonhos, o Artemidoro, o qual ele recusa, se constituía em um fator fundamental na sua eficácia, posto que ele fazia síntese a partir do observador externo do sonho. Naquele momento, Freud já observava que os elementos fundamentais deveriam ser perseguidos, não do lado do observador, do analista, mas sim do lado do sujeito analisante, e mediante a técnica da associação livre. Ora, observamos então que Freud caminha na perspectiva da linguagem, o que Lacan diria perseguindo o caminho do significante. Diz Freud, ora, signor significa Herr, senhor, e Herr está também presente no nome Herzegovina. Além disso, de certo, não era irrelevante que ambos os comentários dos pacientes, por mim recordados, contivessem um Herr, como forma de dirigir-se ao médico. A tradução de signor por Herr fora, portanto, o meio pelo qual a história que eu havia suprimido arrastara consigo, para o recalcamento, o nome que eu estava procurando. Todo o processo fora claramente facilitado pelo fato de que, nos últimos dias passados, em Ragusa, eu falara italiano continuadamente, isto é, acostumara-me a traduzir mentalmente do alemão para o italiano. Se atentarmos para o movimento de deslocamento que aqui sinteticamente é colocado por Freud, entre a palavra signor, como Lacan diz, um significante, para a palavra Herr e o nome da cidade, Herzegovina, observamos que o semiótico desloca de seu código local para passar ao global, através de identificações translocais idiosincráticas, e que o processo de levantamento das estruturas motivadoras do esquecimento alcança a mostrar esta passagem do local da fala ao global do desejo e dos temores por meio da regulação da configuração crítica, na qual, inclusive, está o andar de trem, as quais regem as colagens semânticas que os caracterizam. Tal processo, segundo Freud, foi facilitado por estar falando em italiano, o que contribuía no processo de transposição, de deslocamento e condensação. Ou seja, a de todo o tempo de ter de estar se deslocando entre uma matriz de língua e outra, de uma configuração local, o italiano, para outra local, o alemão, o qual contribuiu para abrir a porta para a relação de transposição entre os pontos nomes locais relacionados ao mesmo global do inconsciente. É simplesmente lindo o que Freud diz. Quando tentei recuperar o nome do artista, resgatando-o do recalcamento, a influência do laço em que o nome se enredara, no intervalo, fez-se inevitavelmente sentir. O que é entregue inicialmente são representantes substitutivos, e eles cumprem a função de fazer com que o vazio provocado pelo esquecimento perdure. Nossa, interessante, né? Escreve Freud. De fato, descobriu o nome de um artista, mas não o correto. Era o nome deslocado, e a orientação do deslocamento fora dada pelos nomes contidos no tema recalcado. Botticelli contém as mesmas sílabas finais que Signorelli, o tal Eli. Portanto, são as sílabas finais que, diversamente da primeira parte da palavra, signor, não podiam estabelecer uma ligação direta com o nome Herzegovina. Tinham retornado. Mas a influência do nome Bósnia, regularmente associado com o nome Herzegovina e Ragusa, evidenciara-se ao dirigir a substituição para dois nomes de artistas que começavam com a mesma sílaba. B.O. Botticelli e depois Boltraffio. Verifica-se que a descoberta do nome Signorelli sofrera
a influência e interferência do tema e lema que estava por trás dele, no qual apareciam os nomes Bósnia e Herzegovina. Isso sem contar para o fato de que o Eli de Botticelli se encontrava na transposição do Her, do italiano para a língua judaica. Mas outros significantes entram no plano mnêmico para acentuar o recalque. E Freud continua, então. Para que esse tema pudesse produzir tais efeitos, não seria bastante que eu o tivesse suprimido uma vez na conversa, coisa que se deu por motivos casuais. Devemos antes presumir que o próprio tema estivesse também intimamente ligado a fluxos de representações em mim presentes em estado de recalque, isto é, fluxos de representações que, a despeito da intensidade do interesse nelas depositado, deparassem com uma resistência que os impedisse de serem elaborados por uma dada instância psíquica e, portanto, de se tornarem conscientes. E isso realmente se aplicou, na época, ao tema morte e sexualidade, é algo que tem muitas provas que não preciso abordar aqui, extraídas de minha própria autoobservação, diz Freud. Freud aqui nos indica, como fará no Sonho da Injeção de Irma, que a análise poderia ir mais além, mas ele para. Mas como ele pode conseguir atingir seus objetivos de mostrar como funciona o mecanismo e estrutura do esquecimento de nomes e suas relações com o recalque e as motivações inconscientes, por motivos de descrição própria, apenas nos aponta que tem conhecimento dos demais elementos, mas que os dados oferecidos já são mais do que o suficiente. Diz ele, mas posso chamar a atenção para uma consequência dessas representações recalcadas. A experiência ensinou-me, diz ele, a insistir em que todo produto psíquico é elucidável e até mesmo sobredeterminado, ou seja, como as recordações encobridoras, que recebem energia não só de uma fonte, mas de múltiplas fontes. Esta, então, começa a ideia da sobredeterminação psíquica. Muito legal. Sobredeterminado significa que temos o encontro de duas ou mais forças pulsionais que se somam, o que produz uma magnitude psíquica, resultado de um deslocamento vetorial de dois ou mais pontos, como colocado há pouco por mim. Podemos perseguir as vias associativas das representações psíquicas, e se assim o fizermos, iremos também descobrir que uma dada representação é derivada de uma sobredeterminação de fontes, as quais também podem ser descobertas como representações, até chegarmos mais próximos das fontes ao redor do umbigo ou do buraco, ao redor do qual a pulsão, a demanda na linguagem de Lacan e desejo gravitam. Ora, representamos vários aspectos referentes ao lindo trabalho e evento vivido por Freud, o qual resultou em um belo texto. Penso que o colocado pode ser interessante para o convite de você retornar ao texto de Freud em um momento e construir a sua própria leitura, sempre um momento de diálogo com o mestre e com a obra dele, por certo. Seguimos adiante, então, agora.